algumas vezes para Israel. E quando a gente começa pela Galileia, onde Jesus começou seu ministério, chamando seus discípulos, e a gente vai em vários lugares. Depois a gente passa pelo Rio Jordão, a gente faz os mergulhos de Naamã, a gente faz o batismo daqueles que precisam, e a gente depois segue viagem e a gente vai para Jerusalém. Quando a gente chega em Jerusalém, a gente contempla a cidade. A gente olha para aqueles muros e a gente pensa, meu Deus, um dia Neemias chegou aqui e esses muros estavam destruídos. Jerusalém foi muitas vezes destruída. Ela foi atacada várias vezes, e é um lugar que a gente sabe que é um lugar sagrado, é a Terra Santa. E Jerusalém é o coração de Israel. E Neemias, junto com todo o povo, foi levado para o cativeiro. Pensa, alguém vir nos dominar e nos levar para um outro país, para uma outra terra, uma terra onde os deuses, tem milhares de deuses, e você tem que servir aquele governo, servir aquela autoridade. E a gente vê o que a gente já está começando a ver, né? A nossa Mata Atlântica, o nosso Pantanal sendo destruído. Imaginem a gente ver toda essa área verde linda, maravilhosa que nós temos no Brasil. Aqueles que dominam, destruir tudo. E aonde a gente estiver, em qualquer país que a gente estiver, a gente sempre vai olhar para a nossa terra. O nosso coração, por mais dificuldades que a gente tenha no Brasil, a gente ama essa terra, a nossa terra. A terra onde os meus avós chegaram aqui, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, vieram muitos na guerra para tentar a vida nesse país, e construíram esse país junto com tantos outros imigrantes. E Neemias, quando ele soube, quando seu irmão trouxe a notícia que aqueles que tinham escapado do exílio, eles tinham fugido, eles tinham conseguido não ir para o exílio, eles estavam ali em grande miséria, porque outros povos que moravam por ali e estavam ali começaram a dominar Jerusalém e começaram a trazer um peso, começaram a colocar os filhos para serem escravos, começaram a explorar os judeus que estavam ali em grande miséria. Então não sei o que foi pior, ir para o exílio e ficar lá no exílio na Babilônia, ou ficar em Jerusalém e contemplar a cidade toda destruída. Quantas famílias os seus filhos tinham sido levados e estavam escravizados por homens que tinham interesse. A palavra fala de Sambalá, Tobias e Gesem o arábio. Eles queriam ver a cidade destruída porque eles exploravam a miséria daquelas pessoas que não tinham o que fazer. E elas eram dominadas por aqueles exploradores. E quando Neemias chega em Jerusalém, como eu falei, o rei Artaxerxes deu para ele madeira, deu recurso, e ele foi com um grupo de pessoas, e ali ele atravessou a fronteira e ele foi nomeado governador. E aí ele pega, no terceiro dia que ele chegou na cidade, ele sai no meio da noite, ele monta no seu animal e ele começa a andar pelas ruínas de Jerusalém. E ele começa a se lembrar de como aquela cidade era linda, como ele tinha sido criado naquele lugar, aonde ele estava ali com a sua família. E de repente ele olha e vê aquela calamidade. A gente sabe como que é, né? A atmosfera de um país que passou por guerra, de tudo destruído, ainda aquelas fumacinhas saindo, né? Vendo tudo destruído. E quando ele chega, ele fala que ele foi inspecionar. Ele foi olhar com seus olhos o tamanho da destruição que estava em Jerusalém. E eu quero falar uma coisa para vocês em primeiro lugar. Se tem uma coisa que a gente não gosta, de ver coisa feia, coisa destruída.
a gente não quer muitas vezes nem lembrar das coisas difíceis que nós passamos na vida. Mas Deus leva Neemias a enxergar o tamanho do trabalho que ele ia ter para reconstruir. Deus quis mostrar para Neemias a verdade, a realidade no qual ele se encontrava. E eu quero dizer para você, querido, às vezes a gente quer fugir porque às vezes um casamento está tão deteriorado com tantas coisas e a gente não quer olhar e enxergar e ver realmente o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser reconstruído, o que precisa ser tirado. Porque quando a gente começa uma obra no meio de ruínas, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que tirar o que não serve para nada. E depois a gente tem que trazer aquilo que precisa ser construído ou reconstruído. Às vezes tem uma área da nossa vida que a gente não quer, e a gente tem muitas vezes o hábito de querer fugir e fingir que não está vendo. E eu quero te dizer, Deus quer te mostrar exatamente como estão as coisas. Não para que você fique chorando, se lamentando, para que você fique desesperado e falar, é isso e ponto. Não. É para você olhar e falar, eu sei que precisa de uma grande obra ser feita, mas eu quero me dispor e me levantar para começar e reconstruir aquilo que um dia foi tão bonito, aquilo que um dia foi algo que me deu tanta alegria, tanto prazer, e que hoje essa coisa feia que eu posso olhar. No meu processo de cura, no meu processo de cura interior, Deus me levou a enxergar coisas que eram difíceis de enxergar. Aliás, de coisas que até na minha memória, porque é muito natural, quando a gente passa por um trauma, a gente passa por um luto, a gente passa por uma violência, a gente passa por uma perda, por uma traição, dependendo da idade que a gente tem, desaparece da nossa memória. A gente não se lembra, a gente às vezes tem pequenos relances assim de algo que aconteceu, mas a gente não consegue enxergar nitidamente. É como se fosse algo embaçado na nossa mente. Por quê? Porque é um mecanismo de defesa que nós temos de não querer lembrar as coisas duras, difíceis, cruéis que a gente passou. E nesse processo eu tinha, vamos dizer assim, sequelas disso. Eu tinha sintomas disso, mas eu não sabia qual era a causa. E eu quero te dizer que nesse momento que Deus está nos dando, um tempo de restauração, a gente precisa enxergar o que é verdade. Não adianta a gente querer tapar aquilo que é feio. Porque enquanto eu ficar escondendo e negando isso, eu não vou ser liberto, eu não vou ser curado, eu não vou saber o quanto eu vou precisar me envolver e o quanto eu vou precisar investir para ver isto restaurado na minha vida. E quando Deus me revelou e me mostrou a causa de todos aqueles sintomas, começou o processo de cura de Deus na minha vida. Porque enquanto eu não sei aonde eu preciso ser restaurado, eu vou continuar quebrado. Enquanto eu não sei aonde Deus precisa curar, eu vou continuar doente. Aonde eu não sei aonde as coisas precisam ser construídas ou reconstruídas na minha vida, vão continuar quebradas. Deus quer tirar a venda dos nossos olhos. Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente enxergue. E a gente não viva uma vida religiosa, porque o religioso é assim. O religioso, ele finge que está tudo bem, mas não está. Ele finge que ele tem uma vida com Deus, mas não tem.
Ele finge que ele é uma pessoa espiritual e ele não é. E ele se satisfaz dentro daquilo que é, vamos dizer, uma aparência, mas não tem profundidade, porque existe um buraco dentro dele. Mas o espiritual, ele reconhece as coisas que são erradas. E ele não disfarça, e ele não finge que é normal. Ele se depara com aquilo que é feio, ruim. E ele pede para que Deus restaure. Ele pede para que Deus cure. Ele pede para que Deus liberte. Enquanto eu ficar me enganando com as mentiras que me satisfazem, eu vou continuar uma pessoa superficial. Eu vou continuar sendo uma pessoa sem profundidade em Deus. Quando Deus te leva a enxergar a dura realidade da sua vida, da sua história, é o momento que você se depara que você precisa de Deus. É o momento que você deixa de achar que você é autossuficiente e você resolve tudo da sua maneira. Mas é a hora que você se entrega e fala: Deus, eu não sei como, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso, Senhor. Quando Neemias começou a inspecionar a cidade de Jerusalém, ele começou a enxergar o que precisava ser feito. E preste atenção nisso, querido. Enquanto você não enxergar o que precisa ser feito na sua vida, você vai continuar se enganando. Enquanto você não entender que tem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, você vai continuar se enganando e vivendo uma vida que não é de verdade, não é a vida que está aqui proposta na palavra de Deus. Você vai se levantar para enxergar o que ninguém quer enxergar. E você vai receber de Deus toda a estratégia para você motivar pessoas, para você influenciar pessoas e despertar nelas o desejo de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque às vezes estamos acomodados e aceitando que a vida é assim mesmo. Mas em Romanos 12:2 diz: não se conforme com este século. Coloque aqui Romanos 12:2. Nós precisamos o que? Transformar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Estamos acomodados, estamos acostumados com o feio, com o ruim, com a desgraça, com a miséria. Mas Deus não nos deu vida para viver dessa forma. Deus nos deu vida e vida em abundância. E se uma desgraça aconteceu, se uma tragédia aconteceu, Deus pode nos levantar para reconstruir. E hoje o Senhor quer despertar em você o Neemias. Amém, igreja? Deus quer despertar em você o Neemias, que você vai despertar no coração das pessoas o desejo. E a palavra fala: quando eu não me conformo, eu tenho que abrir meu entendimento para sim conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E eu te pergunto, se não fosse por Neemias, Jerusalém teria sido reconstruída? O que você acha? Não seria. Mas o coração de um homem inconformado, ele enxergou que aquele lugar que estava destruído poderia voltar a ser um lugar restaurado. E eu quero te dizer, você pode ser o Neemias de hoje. Você vai enxergar o teu trabalho, as tuas finanças, o teu ministério, o teu casamento, a tua família, e você vai enxergar que Deus pode restaurar aquilo que foi destruído. Amém, queridos? Você não depende de ninguém, você só depende de acreditar que Deus hoje está te chamando para ser um visionário, para ser aquele que enxerga o que está feio, ruim, destruído, mas é aquele que enxerga que pode ser lindo, maravilhoso novamente, porque Deus pulsa
no seu coração esse desejo de restauração. E a restauração começa dentro de você. Se você não enxergar, ela não vai acontecer. Neemias, ele inspecionou e ele saiu e ele rodeou a cidade. Ele viu o caos, mas ele enxergou a restauração de Deus naquele lugar. Ele sabia que havia muito trabalho a ser feito, mas ele despertou no coração das pessoas para que elas pudessem se dispor. E eu te pergunto, você está disposto a fazer aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida? Ou você vai continuar reclamando, murmurando, se colocando de vítima e chorando a desgraça que aconteceu na sua vida? Deus pode hoje despertar os sonhos que foram adormecidos no seu coração. Porque de repente você tinha muitos sonhos e alguma coisa aconteceu. Que esses sonhos, eles se interromperam, ou esses sonhos foram destruídos, mas Deus vai te dar, no lugar da sua vergonha, a dupla honra. Deus quer restaurar a sua vida. Em primeiro lugar, nós vemos que Neemias promoveu na vida das pessoas uma grande limpeza através de uma aliança com Deus. Sabe como a gente começa qualquer coisa na nossa vida? Colocando a nossa casa em ordem, fazendo a limpeza, porque a primeira coisa que precisa acontecer, a gente tem que tirar o que não serve, o que não presta. Quem é que consegue fazer uma obra de restauração se não tirar o lixo, se não tirar o entulho, se não tirar as coisas que não vão ser aproveitadas nessa obra? E a palavra de Deus fala aqui em Neemias capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos, 23, 24, depois 29 e 30. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam metade da palavra na língua de Asdod e na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Versículo 29. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, e cada um na sua função. A obra que Deus quer começar na nossa vida precisa começar com limpeza. Eu preciso tirar a estrangeirice. O que é estrangeirice? É aquilo que não tem nada a ver com a minha relação com Deus. É aquilo que me destrói a verdade de Deus na minha vida. Às vezes, querido, um amigo é a estrangeirice que você precisa tirar do seu caminho. Às vezes um ambiente que você frequenta é uma estrangeirice que você precisa parar de frequentar esse lugar. Às vezes a estrangeirice está aqui, ó. Está no seu celular. E isso te impede de viver a restauração que Deus tem para você. Essa limpeza. E queridos, não vai ser necessário que ninguém fale. O Espírito Santo vai te mostrar. E quando acionar um despertador, um sino dentro de você, você vai saber, isso não é de Deus. Sabe por quê? Fala comigo, a paz é o árbitro do nosso coração. Você vai saber que não é bom, é errado. E você precisa. Mas bispa, eu preciso. Querido, você quer restaurar? Ou você quer continuar vivendo a vida que você está vivendo? Você quer realmente restaurar o que foi destruído? A primeira coisa que a gente tem que fazer é essa limpeza. A gente precisa tirar da nossa boca a palavra torpe.
A gente precisa deixar determinados comportamentos. Isso é estrangeirice. Eles tinham se casado com mulheres que tinham outros deuses, e os filhos estavam contaminados por esses deuses, e eles não falavam mais a língua do povo de Deus, dos judeus. Essa estrangeirice estava contaminando, e eles não conseguiriam ser um povo restaurado se continuasse daquela forma. E Neemias, ele se levantou para organizar e para denunciar aquelas coisas que precisavam ser denunciadas e tiradas do meio deles. Queridos, às vezes as pessoas acham assim: eu preciso tirar as coisas para me aproximar de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, essa é a verdade. Aquilo que está demais, aquilo que não é para mim, o Espírito Santo vai me mostrar. Não é por força e nem por poder, mas é pelo Espírito Santo. Ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando você estiver cheio e cheia de Deus, você não vai ter vontade e nem liberdade para pecar. Porque a presença de Deus vai ser tão plena na sua vida, tão completa, que você não vai precisar procurar essas coisas. Amém? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é promover essa limpeza. Tire as coisas que você sabe que estão te afastando de Deus. Tire as coisas que estão impedindo de você viver uma vida com Deus. E cada um olhe para si e veja: isso aqui precisa ser transformado na minha vida, mas a decisão é sua. Deus te deu livre-arbítrio. O segundo ponto de Neemias foi ter disposição para enfrentar e vencer toda a oposição. Querido, na hora que você começa a querer viver uma vida com Deus, na hora que você tira a estrangeirice, na hora que você começa a viver uma vida com Deus, se santificando, vem as pessoas para começar a apontar o dedo. Vem as pessoas para te acusar. Vem as pessoas ou situações para fazer você desistir do propósito de reconstrução, do propósito de restauração. E vem com palavras, e vem com sentenças, e vem com acusações para te desmotivar. E aqui tinha um grupo de pessoas que nós vemos em Neemias 4. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua obra. Eles já tinham construído até metade, e faltava outra metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que se já começavam a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles. Como? De dia e de noite. Amém? Então, querido, se prepare, porque na hora que você se posicionar, na hora que você tiver ânimo e disposição para começar uma obra de restauração, seja em qualquer área da tua vida, se prepare também para aqueles que vão se opor. Se prepara também para ouvir coisas que vão muitas vezes te machucar, te ferir, te ofender. Coisas que vão vir muitas vezes como uma seta para te machucar. E aí você fala: não quero mais brincar disso. Eles já tinham reconstruído metade dos muros, faltava metade. Eles estavam animados, eles estavam empolgados, eles estavam vendo uma obra de restauração. Aí, aqueles que tinham o dedo podre, a boca podre, se juntaram para acabar com eles. Mas você não pode deixar que essa oposição
impeça aquilo que Deus começou na sua vida. Não deixe, ser atingido. Sabe, não mostre a tua fraqueza. Se fortaleça no Senhor. E de que maneira eles se fortaleceram? Ministério de intercessão. Aleluia. Procure aqui o pastor Luiz Cláudio. Pastor, me ajuda. Quero aprender. Como é que eu faço para orar, para clamar? Batalha espiritual, guerra espiritual, me ajuda, intercessão. Pastores, vamos aqui, pede visita, faz aconselhamento, pede ajuda, querido. Eles se juntaram e ele colocou guardas de dia e de noite, querido. É tempo de oração, é tempo de consagração, é tempo de você buscar em Deus armas espirituais para vencer todo o ataque do inimigo. Porque quem não quer ver a sua vida reconstruída? O diabo, o pai da mentira. Ele quer que você continue na desgraça que você estava, ou nessa área assolada onde você é envergonhado como servo de Deus. Mas você vai se levantar hoje, porque você não vai se conformar. Amém? Em terceiro e último lugar, Neemias, ele teve uma mente próspera e liberta. Você precisa ter uma mente próspera e liberta. Romanos 12:2. Como eu declarei, eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Queridos, quando você estuda um pouquinho sobre mindset, você sabe que existe 2 tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade crescente. A mentalidade fixa é aquela que a pessoa acha que, se ela tem um dom, um talento, uma aptidão, se ela tem uma capacidade, ela nasceu com isso, ela vai usufruir daquilo que ela recebeu, e ela não vai conseguir fazer outra coisa a não ser aquilo que ela nasceu e sabe fazer. É uma mentalidade como dos espias. Um exemplo, que quando chegaram na terra prometida e foram enviados 12 espias, um representante de cada tribo, um príncipe de cada tribo, e Moisés falou: vão lá, vocês vão olhar para a terra, e vocês vão ver se a terra ela é boa, como que ela é, porque essa é a terra que Deus vai nos dar. Aí foram os 12, aí voltaram os 12, trouxeram um cacho de uva maravilhoso e apresentaram e falaram: olha, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, a terra tem coisas lindas, maravilhosas, mas a terra tem gigantes. 10 deles, dos 12, apresentaram um relatório assim: olha, tem gigante, eles são fortes, eles são poderosos, e nós somos pequenos diante deles. Nós nos sentíamos como gafanhotos que eles podiam esmagar. A terra é boa, Moisés, mas não é para nós. Mindset fixo, mentalidade aonde eu olho para a capacidade que eu tenho e eu não me abro para entender que existem coisas que Deus me dá capacidade de fazer. Josué e Caleb, mentalidade crescente. É aqueles que não se limitam com aquilo que sabem, com aquilo que tem possibilidade, com aquilo que foram criados para ser, mas é aqueles que entendem. Eu não estou falando de mindset crescente, fixo na relação espiritual, eu estou falando de qualquer pessoa. Às vezes a gente vê uma pessoa que saiu do nada, sem nenhuma capacidade, sem recurso, sem valores, e ela se levanta porque ela sabe que ela pode, e ela chega onde ela quer, porque ela tem uma mentalidade crescente. Ela não se limita naquilo que ela tem, mas ela tem um foco, ela tem um objetivo na vida, e ela luta, ela batalha, ela estuda, ela empreende,
E ela chega onde precisa chegar. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Então eu vou lá e faço, aprendo, estudo, vou ver como é que é. E eu chego onde eu preciso chegar. Agora a mentalidade fixa fala: eu nasci assim, eu cresci assim. Os espias, não dá. Nós somos pequenos. Aí a gente entra na crença limitante, a crença de identidade. Quem eu sou? Eu sou aqui uma pessoa que não tem nada. Aí a gente tem a crença de capacidade. Como Gideão, eu sou o menor da minha casa e a minha tribo é a menor. A crença de merecimento. Como Isaías, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu não tenho, eu não mereço. Mas quando eu me abro e eu entendo que existe um poder que quebra os meus limites. Paulo falou: vocês estão limitados pelos seus afetos. Os seus afetos. Essa mentalidade fixa que falaram para você que você não pode, que você nunca vai chegar a lugar nenhum, de que você não tem capacidade, você não merece. Você vai ficar exatamente nesse lugar, chorando a destruição. Mas você pode hoje se levantar e ter uma mente próspera, ter uma mente livre, aonde você enxerga que o impossível pode acontecer na sua vida. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você: Neemias colocou guardas e ele falou: vocês vão ficar vigiando, vocês vão ficar orando. Numa mão vocês vão colocar a espada e vocês vão lutar contra o inimigo quando ele vier, e na outra mão vocês vão pegar pá e vocês vão continuar. Não pare. Não pare de reconstruir. Não pare de se desenvolver. Não pare de acreditar. Não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Enquanto eles estavam lutando e construindo, lutando e construindo, em 52 dias os muros de Jerusalém estavam restaurados. Aleluia. Enquanto os inimigos achavam que podia uma raposa entrar e derrubar aquele muro, eles não deram ouvidos. Vocês estão me ouvindo, queridos? Não dê ouvido ao que o diabo te fala. Não dê ouvido à oposição, mas busque ter uma mente livre e uma mente próspera. Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Amém? O problema não está em a gente ver a coisa feia. O problema não está em a gente enxergar o quanto de trabalho a gente vai ter. O que importa é se você já enxergou dentro de você a reconstrução de Deus na sua vida. Fique de pé. Se você enxergou, se você tem uma mentalidade crescente, não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Quem tem a mente fixa foi Saul e o exército que estava entrincheirado diante da ameaça de Golias. Quem tinha mente crescente? Davi. Eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas. Ele não era guerreiro, mas ele tinha dentro dele a certeza de que Deus daria a ele força, autoridade e unção para derrubar aquele gigante, porque Deus já tinha dado para ele capacidade para destruir um leão e um urso. Era só um gigante, era só mais um desafio que ele ia precisar. E queridos, eu quero chamar você que está aqui hoje, e que muitas vezes você olha e você tem essa crença limitante de que você pensa: quem sou eu para ter isso ou ter aquilo? Quem sou eu para ocupar esse lugar ou aquele lugar? Quem sou eu para ter prosperidade? E queridos, presta atenção, prosperidade não é só ter dinheiro não.
dinheiro na conta, dinheiro aplicado, ser uma pessoa que tem uma casa, um carro, tudo isso também é prosperidade. Mas prosperidade é quando você tem dentro de você sonhos para viver. E você sabe que esses sonhos em Deus podem ser possíveis. É tudo que você precisa ter na hora que você precisa ter. Eu recebi grande presente nesse final de semana e nem esperava ter. Mas eu tenho prosperidade de Deus. E porque eu tenho a prosperidade de Deus, eu não preciso ter dinheiro. Eu preciso ter a bênção de Deus que me enriquece. Amém? E eu quero hoje orar por você que tem essa mentalidade fixa. Esse é o meu mundinho, esse é o meu carro, esse é o meu trabalho, essa é a minha condição. Eu quero que você hoje abra sua mente e comece a expandir para entender que o que o teu olho não viu, o teu ouvido não viu e nem penetrou no teu coração, é o que Deus tem preparado.